Bom, como eu falei no módulo anterior, agora a gente vai falar sobre o ciclo de vida dos musgos. Os musgos, então, realmente são os principais representantes das briófitas. Então, falou em briófita, o padrão é analisar musgos mesmo. Então, por isso o enfoque principal dele, tanto no módulo anterior quanto agora. Olhando aqui para a imagem do musgo, você visualiza mesmo aquela planta, a parte que você vai chamar de verde ali do musgo. A gente está falando, olhando para essa parte verde, a gente está falando do gametófito, né? Então, o gametófito é o que a gente chama de planta. Aquele talinho marronzinho que fica em cima do musgo, ele é o esporófito e é a parte 2N. Gametófito, a parte N, que é a parte de baixo, que é a parte verde, que é a parte resistente, é a parte duradoura, e a parte transitória existe por pouco tempo, que é o esporófito, que é a parte marrom, que é esse talinho, é o 2N. Total, gametófito mais esporófito que cresce em cima do gametófito, ou seja, o gametófito é a parte verde, o esporófito é esse talinho, a parte marrom, o esporófito crescendo em cima do gametófito. A medida total, no máximo que um musgo chega é 20 centímetros, mas o normal é você ter muito menos, tamanhos bem menores, e normalmente você vai ter os indivíduos, os organismos, numa altura bem menor ali. Nós estamos falando realmente de uma vegetação rente ao chão, que depende muito de umidade e de água para sua sustentação. Bom, os musgos eles têm rizoides, filoides e cauloides. Não é exatamente uma raiz com toda a estrutura de uma raiz, não é exatamente uma folha com toda a estrutura de folha e nem um caule. Então, por isso a gente tem rizoide, cauloide e filoide, justamente porque você tem uma representação dessas estruturas com parte da sua função normal ali, do que a gente associa, mas não é exatamente como nos demais vegetais, ok? É, os musgos, então, eles acontecem em grupo. Quando começa a crescer, vão crescer vários. A gente vai ver daqui a pouquinho, porque, aliás, nós já vimos isso, né? Na verdade, eles vão crescendo partindo de uma mesma estrutura, de um mesmo esporo. Você vai gerando várias gemas ali, formando vários gametófitos, né? Então, por isso, você vai tendo vários musgos de uma vez, crescendo sempre em grupos. Eles vão cobrir superfícies rochosas, de madeira, de superfícies úmidas aí. São muito resistentes. Alguns resistem a um dessecamento temporário. Existem algumas espécies que conseguem suportar por muito tempo mesmo de seca e depois conseguem reestruturar, desenvolver. Agora, o ciclo de vida dele é um ciclo de vida de planta, ok? Vamos começar com o esporo. Um esporo desenvolveu, ele vai desenvolver formando o gametófito masculino ou gametófito feminino. Então, o que a gente chama de planta, que é aquela parte maior e aquela parte verde, é o gametófito. Ele é N. O esporo é N. O esporo veio de uma meiose, ok? Esporo, na planta, o esporo é que veio da meiose. O gameta veio da mitose. Tá? A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de algo diferente aqui, de um padrão diferente. Então, o esporo ele veio de uma meiose e ele desenvolve no organismo adulto. Então, esse esporo desenvolvendo no organismo adulto, você vai ter esse organismo adulto gametófito masculino ou organismo adulto gametófito feminino. O gametófito masculino vai sofrer mitose para produzir os gametas, que vão ser os anterozoides. Então, no gametófito masculino, você vai ter o anterídeo, que é o órgão sexual masculino, certo? Que vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino. E no gametófito feminino você vai ter o arquegônio, que vai ser o produtor da oosfera, que é o gameta feminino, tá? Se nós estamos falando de indivíduo adulto, que já é organismo adulto, que já é haploide, só tem como ele sofrer mitose para produzir anterozoide e oosfera, o gameta masculino e o feminino. Anterozoide e oosfera vão fecundar e a fecundação gera o zigoto. Então existem alguns padrões aqui. De uma meiose, você vai ter célula N. Essa célula N desenvolveu, você tem um primeiro adulto N, ok? Uma geração N. Esses adultos N eles são os gametófitos e eles vão produzir gametas. Então, gametófitos produzem gametas. Esses gametas fecundam e formam o zigoto. O zigoto foi fruto de fecundação. Fecundou célula N com N, você vai ter uma célula 2N, que é o zigoto. Essa célula 2N vai sofrer mitose e vai desenvolver no esporófito 2N, que é aquela estrutura que cresce em cima do gametófito, como a gente viu.
Então, o esporófito 2N ele é uma estrutura transitória dependente do gametófito, cresceu em cima dela, e lá no esporófito é que você vai ter a cápsula, e dentro da cápsula sofre meiose, e como você está falando, nós estamos vendo aqui células 2N, a meiose vai pegar células 2N e produzir células N. Essas células N são os esporos que vão fechar o ciclo e iniciar novamente. Ok? Olhando aqui para um esquema ilustrado, o que nós temos? Com mais alguns nomes. Partindo novamente do esporo. O esporo começa a desenvolver e brotar no substrato, ele forma o protonema. Lembra que o protonema forma as gemas, e aquelas gemas vão desenvolver formando o gametófito. Ok? O gametófito é a planta. O gametófito, ele pode ser o masculino, certo? E aí você vai produzir a célula anterozoide, que é biflagelada, que é o gameta masculino, ou então ele ter o arquegônio, que vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. A fecundação vai acontecer dentro do arquegônio, e ali dentro, se formando o zigoto, vai crescer aquele talinho, que na verdade é o esporófito. O esporófito crescendo, 2N, veio de um zigoto que é 2N, lá dentro, lá em cima, no ápice, ele vai ter a cápsula, que é o esporângio. Lá dentro da cápsula você vai ter a meiose acontecendo, produzindo os esporos, o esporângio se rompe, ok? Liberando novos esporos que vão fechar o ciclo. Então, por isso que a gente fala que ele tem uma alternância de gerações. Existe uma geração haploide e existe uma geração diploide. Existe um corpo haploide e existe um corpo diploide, ok? A fase gametofítica, que vai produzir gametas, ela é haploide, toda haploide. E a fase esporofítica, que vai produzir esporos, ela é toda diploide. Ok? Então, sobre as briófitas, é isso que a gente tinha para falar. Até o próximo bloco, quando nós vamos conversar sobre as pteridófitas. Ok, pessoal? Até mais.